Paz do Senhor, irmãos. Como é bom estarmos na presença de Deus. Pastora, e esse negócio do Espírito Santo é verdade. Porque eu vou falar exatamente sobre isso. Então, maravilhoso. Já recebemos aqui a salada de entrada, né? Que maravilhoso, maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Pode assentar, fique à vontade. Nós estamos na casa do Senhor. Hoje nós vamos falar um pouquinho culto de missões, né? É de missões, pastor? Missões, né? E nós vamos falar então um pouquinho sobre missões, um pouquinho sobre aquilo que as experiências que Deus já tem nos dado, que Deus tem permitido que a gente possa ter. Nós estamos com um projeto aqui no Jaraguá. Eu acredito que vocês já ouviram, né? Falar do projeto. Mas eu quero contar para vocês que Deus, Ele é maravilhoso e Ele ouve a nossa oração. E quando a gente fala com o Senhor, Ele atende o desejo do nosso coração. Então, tudo aquilo que nós falamos ao Senhor, Ele atende o desejo do nosso coração. E eu tinha um desejo muito grande no meu coração. Eu sempre falava isso: Senhor, eu quero conhecer uma parte da igreja perseguida. Senhor, é o desejo do meu coração é conhecer alguma igreja perseguida. E foi muito bom quando o pastor Conceição, que é de Portas Abertas, nos convidou para que a gente pudesse fazer uma viagem ali para Bangladesh, lá do outro lado do mundo. Pensa um lugar longe. Pensa que você chega lá, você não sabe mais o que é dia e o que é noite, porque você já passou por tantos lugares, por tantos fusos horários, que você já não sabe se você está jantando, almoçando, vai bagunçando tudo o seu organismo. Mas quando nós chegamos àquele lugar, nós não pudemos levar a nossa Bíblia, porque nós sabíamos que era um país perseguido, um país que persegue o Evangelho de Cristo. E quando nós chegamos àquele lugar, nós podemos ver o quanto o corpo de Cristo sofre para servir a Deus. Eu tive uma experiência muito linda naquele lugar, de conhecer ali mulheres. Nós fomos para um congresso de mulheres, num país onde as mulheres não podem saber ler e escrever, num país onde as mulheres não trabalham fora, num país onde as mulheres podem ser vendidas. E entre vender um cachorro e vender uma mulher, o cachorro é mais caro. As mulheres não podem sair sozinhas sem que esteja acompanhado de um homem. Nem que esse homem seja uma criança do sexo masculino, mas precisa que seja um homem. Lugares onde quando você professa a sua fé, em Jesus, normalmente elas perdem os seus filhos, perdem a guarda dos filhos, perdem as suas heranças. E ali elas ficam, muitas das vezes, jogadas na rua, com as suas sacolas de roupas jogadas na rua. E elas não têm para onde correr. Elas têm que ficar aguardando ali o Senhor mandar um socorro. E uma coisa que foi muito linda e muito interessante, foi de uma irmã que nós tivemos o contato com ela. E ela nos contou que ela foi para a rua, quando ela anunciou para a família dela que ela tinha tido um encontro com Jesus. E ela foi para a rua. Ela foi tirada ali os seus 4 filhos e ela teve que ir para a rua só com uma sacola de roupa. E o Senhor falou ao coração dela que ela ficasse naquele lugar ali, porque o Senhor ia mandar o socorro para ela. E é interessante que ela, sentada de um lado na rua e de outro lado da cidade de Bangladesh, o Senhor falava com uma serva dele: vai até tal lugar, que lá tem alguém sentado esperando. E ela foi até aquele lugar. Chegou lá, aquela mulher estava chorosa, estava triste, já sentindo saudade dos seus filhos, mas por um outro lado uma alegria muito grande estava no seu coração. Então essa irmã leva essa mulher então para um centro de acolhida da igreja. E essa mulher, ela começou a estudar, ela começou a fazer cursos, ela começou a se desenvolver como um ser humano normal aos nossos olhos. E aquela mulher foi levantada como uma mulher muito, 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 muito abençoada para a glória de Deus.
ela aprendeu a ler, ela aprendeu a escrever, ela aprendeu inglês, ela aprendeu mais uma outra língua que eu não lembro o nome da língua, uma língua lá deles, da própria cultura deles. E essa mulher, Deus começa a usar agora para trabalhar com outras mulheres que são perseguidas. Então Deus começa a usar agora essa mulher para trabalhar com outras mulheres. E ali a gente conseguiu ouvir muitos testemunhos daquilo que aquela mulher estava fazendo. Ela começou então a falar com as mulheres que saíam, que eram colocadas para fora das suas casas, que estavam sem ver os seus filhos, mulheres que tinham tido experiências de serem então maltratadas por pessoas que não criam em Jesus, a ponto de serem amarrados seus cabelos em uma árvore e passarem ali o dia todinho numa temperatura de 40 graus. Nós estávamos ali, 8 horas da noite, com 38 graus. 8 horas da noite. Um calor, um lugar muito quente, extremamente quente. E aquela mulher, ela teve caso de uma irmã, que ela foi amarrada pelos seus cabelos num tronco de uma árvore. E ali, ela foi uma criança, né? Uma criança chegou e falou assim: se você falar para mim que você não é cristã, eu desamarro você. Aí ela disse que ela não ia negar o nome de Jesus. E o que ela fez? Aquela criança falou: então toma essa faca, se mata. Você se mata porque cristão não tem valor. Uma criança que já cresce aprendendo sobre a não gostar de Cristo, a não amar os cristãos. E ela então pegou aquela faca e ela cortou o seu cabelo bem na altura de onde estava o tronco da árvore. E ela conseguiu, a essa hora do dia, já 3 horas da tarde, ela tinha sido amarrada pela manhã. Você imagina debaixo de um sol quente. Ela já estava muito desidratada, totalmente desidratada. E ela foi se arrastando até uma casa. E ela conseguiu tomar ali água e tomar forças para que ela pudesse chegar até algum lugar e ser socorrida, para que ela pudesse continuar a caminhada. E essas mulheres, e são outras histórias, e tem outras histórias que cortam o nosso coração. E essas mulheres, elas estão fazendo um trabalho no interior de Bangladesh, que é a coisa mais linda. Que talvez nós, aqui com toda a liberdade que nós temos, com tudo que nós temos, nós não temos conseguido levar, dentro de um ano, 48 pessoas ao batismo. E elas conseguiram levar, dentro de um ano de trabalho, elas conseguiram levar 48 mulheres para o batismo. Num lugar onde não se pode ter um suco de uva e nem um pão numa casa juntos, porque já denuncia ser um cristão. E elas fazem caminhadas para que elas possam, uma conversar com a outra, uma falar com a outra sobre a palavra de Deus. Então elas fazem caminhadas juntas. E quando elas vão às caminhadas, elas carregam uma bolachinha, elas carregam um suquinho de caixinha. E ali, quando elas estão juntas caminhando, elas tomam a Santa Ceia juntas. Porque só é assim o jeito delas participarem da ceia. Eu estive na igreja, na maior igreja de Bangladesh, 8 irmãos, a maior igreja de Bangladesh. Não tem cadeiras, eles não usam cadeiras, é um costume deles, e eles não usam nem o violão, porque todo e qualquer barulho pode chamar a atenção. Então louvamos ali sentadas no chão e bem baixinho. Mas nós podemos sentir a presença de Deus na vida daquelas irmãs. Então, trouxe aqui, é tudo muito rápido, a experiência é maravilhosa, a experiência é muito grande. Nós tivemos experiência no aeroporto, quando chegamos no aeroporto, 8 mulheres sozinhas, e mulher não pode andar sozinha. E uma das nossas irmãs, por ser loira, por ser da pele mais clara, ela ficou presa na alfândega. E os guardas queriam saber por que eles estavam sozinhos, por que nós estávamos sozinhas. Mas estávamos lá fora, porque cada uma passou em um portão, e nós estávamos lá fora, como a igreja estava quando Pedro estava preso.
Jesus, solta Andréia. Jesus, solta Andréia. Jesus, solta Andréia. Jesus, solta Andréia. E daqui a pouco chegou o rapaz do hotel onde nós ficaríamos. E ele foi lá e conversou. Por ser um homem, ele conseguiu tirá-la. Só por ser um homem. Para vocês verem a diferença, né? As culturas como são diferentes. Mas o que nós podemos ver, aquelas mulheres sentadas no chão aprendendo, o tema dela era o Salmo 1, e elas aprendendo sobre o Salmo 1. Que maravilha, que coisa linda é nós sabermos que tão longe daqui, tão distante daqui, a 23 horas de voo, tem ali mulheres, homens de Deus, crianças de Deus, que estão, ainda que de uma forma muito difícil, ainda que muito complicado, elas estão adorando a Deus e as pessoas estão aceitando a Jesus. Experiências maravilhosas com Deus, experiências tremendas, lugar onde não se pode pregar o Evangelho, mas o próprio Jesus prega, o próprio Jesus aparece às pessoas e prega o Evangelho para eles. E quando chega o convite de Jesus é irrecusável. O convite de Jesus é um convite que você não tem como você falar, hoje eu não posso, hoje não dá, hoje eu não consigo. O convite de Jesus é irrecusável. E essas mulheres têm trabalhado ali, principalmente as mulheres, porque os homens, na grande maioria deles, são mortos. Aí você fala assim, mas Silene, você está falando de um lugar tão longe, você está falando lá de Samaria, de Judá e dos confins da terra. Você está falando dos confins da terra, mas nós temos a oportunidade de estarmos aqui, na nossa Jerusalém. Vamos aproveitar enquanto é tempo, vamos aproveitar enquanto é dia, enquanto nós ainda podemos fazer alguma coisa, enquanto ainda nós não fomos tolhidos na nossa liberdade, para que nós possamos fazer alguma coisa. Então, fica esse testemunho para vocês. Existe uma parte do corpo que sofre, e sofre muito. E se uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Nós devemos sofrer com eles e saber que são pessoas de fé, são pessoas que realmente eles servem ao Senhor porque eles precisam, eles têm alegria de saber que eles sofrem as aflições por causa do nome de Jesus. Isso é maravilhoso. Mas temos aqui a nossa Jerusalém também. A nossa Jerusalém está aqui bem pertinho de nós, né? E vamos aproveitar esse tempo. E aproveitando esse hino que foi louvado ao Senhor. Que lindo, fiquei tão maravilhada. Vamos ler no capítulo 5 do livro de Lucas. Esse capítulo vai falar exatamente sobre a chamada de Jesus dos seus primeiros discípulos. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia, e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu para que ele afastasse um pouco da praia. Então se sentou e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então vocês e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas, já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. E quando eles jogaram a rede na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado, a fim de que viessem ajudá-los. E eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado.
Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Glória a Deus, que coisa linda, né? Que maravilha. Eu fiquei apaixonada de ler esse texto. Hoje eu estava lendo esse texto e o Senhor falou tremendamente ao meu coração. E a gente vai versículo por versículo. Eu resolvi fazer assim hoje. Nós vamos versículo por versículo. Deixa a sua Bíblia aberta aí. No versículo 1, diz que Jesus ele estava na praia, né? Estava junto à praia. E a multidão chegava perto dele. Muita gente. O que nós tiramos disso? Que aonde Jesus está, alguma coisa diferente está acontecendo. Aonde Jesus está, alguma coisa diferente está acontecendo. E se nós, que somos cristãos, conhecidos como pequenos cristos, representantes de Cristo aqui na terra, aonde nós estivermos, alguma coisa diferente tem que acontecer. Porque nós estamos aqui como mandados de Jesus, como alguém que Jesus mandou. Aí nós vamos para o versículo 2. Jesus, então, viu aqueles barcos que estavam ali, e a multidão apertada, e ele viu 2 barcos no lado, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. E Jesus certamente então deve ter pedido emprestado um barco daquele, para que ele pudesse então utilizar-se, não sei se do vento ou das ondas que poderiam ajudar a levar a voz dele para aquela multidão que estava ali. E ele se utiliza então daquele barco que naquele momento não estava a trabalho, eles estavam lavando a rede. E o Espírito Santo falava no meu coração que pode ser que Jesus venha pedir alguma coisa nosso emprestado. O nosso tempo, o seu instrumento de trabalho. O barco era o instrumento de trabalho daqueles homens. E Jesus pediu emprestado. Assim como foi pedido emprestado aquele jumentinho, para que Jesus pudesse entrar em Jerusalém. De repente, Jesus pode pedir emprestado também o seu conhecimento. Aquilo que você sabe fazer. Se Jesus te pedisse o seu conhecimento, aquilo que você sabe fazer, que coisa linda, né? Como Deus poderia nos usar com aquilo que a gente sabe fazer. Eu estava ontem ouvindo, como chama o irmão que faz o podcast? O irmão Leandro. Estava ouvindo o irmão Leandro conversando ontem, e eu fiquei maravilhada de ouvir. Ele começou a fazer aquilo sem nada profissional. Tudo ali, amarrando um fio no outro, arrumando para cima, luz artificial, luz que não tinha muito. Ele foi fazendo. E aí você ouve depois a história da Coreia, a história da fuga da Coreia, e você fica pensando, meu Deus, o que será que ele fez agora para poder sair desse jeito? Mas Deus usou o que ele sabia fazer para que a gente pudesse ouvir aquilo que nós ouvimos. E que maravilha que ficou. Ficou muito bom. Parabéns. Que Deus continue te usando nisso. Ficou muito lindo. Então o Senhor pode usar o nosso conhecimento. O Senhor pode usar o nosso barco. O Senhor pode usar o nosso carro. O Senhor pode usar a nossa casa. O Senhor pode usar as nossas roupas. O Senhor pode usar a nossa carteira. O Senhor pode usar as nossas panelas. O Senhor pode usar tudo que é nosso para que o nome dele seja conhecido. Aí você pode pensar, mas eu já estou velho, eu não estudei muito. Tem muita gente melhor para fazer isso. Não, é de você. É seu que ele pode pedir. É seu que ele pede nesta noite. Empresta para mim a sua casa. Empresta para mim a sua carteira. Empresta para mim o seu guarda-roupa. Empresta para mim o seu carro. Empresta para mim o seu conhecimento. Empresta para mim, vocês vão ver o que eu vou fazer quando você empresta. E no versículo 3, ele diz assim, que Jesus entrou num dos barcos, o que era de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da praia. Então ele começou a ensinar a multidão. E lá no versículo,
Por que que ele fala, então, para que se afastasse um pouquinho da praia? Para que ele sair de perto de alguns embaraços. Às vezes nós nos embaraçamos. Sabia que nós às vezes nos embaraçamos? Ah, hoje não dá porque está frio. Hoje não dá porque está calor. Hoje não dá porque está ventando. E lá no livro de Provérbios diz que aquele que olha para o vento não vai semear. Aquele que olha para o tempo não vai semear. Aquele que olha para as condições não vai dar para fazer. Então Jesus se afasta um pouquinho e ele começa a ensinar a multidão. E aí ele fala no capítulo do versículo 4, que era para que eles levassem o barco para um lugar mais fundo. O Senhor quer ter um tempo mais profundo conosco. O Senhor quer que a gente busque o lugar mais fundo. O Senhor quer que nós tenhamos uma experiência mais profunda com Ele. Uma experiência de largar o nosso barco e ter uma experiência lá no profundo com Deus. Não vale a pena, irmão, nós passarmos esta vida sem fazermos alguma coisa que venha marcar o nosso tempo. Nós temos que marcar o nosso tempo. Senão, daqui a pouco morreu a fulano de tal. Ah, morreu fulano de tal. Amanhã alguém fala, ah, morreu fulano de tal. Mas e o que ele fez? O que ele deixou? Buscar um lugar mais profundo. Eu sempre costumo dizer que o poço de Deus é fundo e a nossa caneca é pequena. Nós temos que todo dia ir buscar um pouquinho de água. Todo dia ir buscar um pouquinho de água. Todo dia buscar um pouquinho de água, porque a nossa caneca é pequena. Mas nós precisamos ter um profundo relacionamento com Deus. Se entregar cada dia mais para Deus. Buscar mais a Deus. Os jovens, irmãos, vocês são jovens. Você tem mais oportunidade ainda de buscar a Deus. De ter mesmo um profundo conhecimento da palavra de Deus. Um profundo conhecimento dos dons de Deus, um profundo conhecimento das bênçãos de Deus, um profundo conhecimento da vontade de Deus. Senhor, é a tua vontade, é o teu desejo, eu posso fazer, eu posso ir, como o Senhor vai comigo? Podemos fazer isso, podemos conhecer Deus mais profundamente. E aí, quando chega no versículo 5, Jesus, aliás, lá no final do 4, Jesus pede para que eles joguem a rede. E lá no versículo 5, eu fico pensando assim, certamente Pedro deve ter pensado, mas esse homem é carpinteiro. E aí, eu que entendo de mar quem entende sou eu. Nós já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas certamente, não sei, posso pensar, mas certamente alguém deve ter falado assim, mas foi ele que criou o mar. É melhor a gente atender o chamado dele. Então, agora eles jogam a rede no mar. E foi aquilo que nós cantamos, né? Que nós ouvimos, que a rede veio cheia, a rede veio se arrebentando. Peixes, muitos peixes vieram naquela rede, muitos peixes, e eles se maravilharam de ver tantos peixes. O Senhor nos chama nesta noite, para que nós possamos pescar peixes. Mas aí, se você vai ali para o finalzinho do versículo, no versículo 7, aliás, então fizeram um sinal para os companheiros que estavam do outro lado do barco, no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Nós não conseguimos fazer a obra de Deus sozinhos. Nós precisamos de um companheiro. Nós precisamos de alguém para ajudar a carregar a cruz. A cruz, ela é tão pesada muitas das vezes. Tem dia que às vezes ela está de quina nos ombros. E ela dói, e ela machuca. Mas é necessário que haja companheiros que possam vir nos ajudar a carregar a cruz. E o Criador do mar, então, agora sabia onde estava o cardume dos peixes. E ali foi a maior pesca que teve. E aí teve muitas pessoas, muitos amigos, muitos companheiros que ajudaram. E quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse:
Senhor, afasta de mim que eu sou um pecador. Quando nós começamos a fazer a obra de Deus, nós percebemos que Deus, Ele é tão grande, Ele é tão tremendo, Ele é tão maravilhoso, Ele pode nos dar uma pesca tão grande, tão grande, tão grande, que nós vamos nos sentir pequenininhos. Mas junto com os nossos companheiros, nós vamos gritar: peixes, muitos peixes. Quantos peixes nós conseguimos pescar hoje? A seara é grande, nós precisamos de muitos companheiros, precisamos de pessoas, irmãos, que possam colocar a sua mão e segurar as cordas daqueles que estão descendo ao poço. Quantos irmãos nossos estão descendo ao poço, mas precisamos nos colocar de tal forma que nós possamos ajudar a segurar as cordas daqueles. O trabalho é de Deus, irmão, nós somos apenas cooperadores dele. Nós só cooperamos, nós não fazemos nada, nós só cooperamos com Jesus. E quando nós cooperamos com Jesus, quando Ele está fazendo o seu trabalho, nós sentimos a nossa pequenez e a nossa dependência, que foi o que Pedro sentiu aqui: afasta-se de mim. Ele se sentiu pecador. E quando nós temos a dependência de Deus, nós sentimos que nós somos tão pequenos. Mas Deus é tão bom que Ele pode nos dar uma grande pesca, uma pesca maravilhosa, uma pesca tremenda. E você vai então para o versículo 9. E o versículo 9 diz que todos se admiravam pelo que tinha acontecido. Jesus, Ele não perde a oportunidade em nenhum momento de recrutar pessoas para o seu trabalho. Então é nesta hora, meus irmãos, é nesta hora que Jesus recruta. É nesta hora, é neste momento, quando você tira o pé do seu barco, quando você crê que Jesus pode endurecer as águas, é nesta hora então que Ele te recruta para o trabalho. Ele está te recrutando nesta noite para o trabalho. Há muitas águas que precisam ser endurecidas. Quando você colocar o seu pé para fora, comece a fazer do jeito que o irmão Leandro começou a fazer, ainda empiricamente, mas comece a fazer. Jesus vai junto com você e Ele vai te dar uma grande pesca. Não tenha medo. Aí Jesus fala então, no versículo 9, Simão e os outros que estavam com eles ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhados. Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. E então Jesus disse a Simão, e entra aqui então agora o chamado de Deus para a vida de Simão. Nós nos admiramos como Deus faz as coisas. Nós nos admiramos. Eu louvo a Deus, irmãos, que ainda que Jesus tenha aceito a minha oferta foi muito pequena. Quando eu passava em frente à comunidade Estação Jaraguá, eu falava: Senhor, eu poderia fazer alguma coisa para eles. O que o Senhor quer que eu faça? Eu poderia fazer, eu queria ir lá, Senhor. E o Senhor aceitou a minha oferta, ainda que muito pequena, ainda que empírica, viu, irmão Leandro? Ainda que empírica, mas o Senhor aceitou. Mas quando nós aceitamos a oferta, quando nós entregamos a nossa oferta e o Senhor aceita a nossa oferta, nós estamos cooperando com Ele. E Ele trabalha e nós cooperamos. E Ele faz e nós cooperamos. E Ele trabalha de todas as formas na vida das pessoas e nós cooperamos. Nós somos cooperadores de Cristo, como Paulo falou que ele era cooperador. E eu posso dizer para vocês, que tem dia que eu fico admirada pelo que Deus tem feito. E muitas das vezes eu fico pensando: Senhor, semana que vem eu preciso ir para a comunidade. E eu preciso, Senhor, levar alguma coisa para eles, porque tem uma frase que diz que uma barriga vazia não deixa ouvir o evangelho, né? E eu preciso levar ali alguma coisa para eles. E é só de eu falar com o Senhor ouve a nossa oração e nunca tem deixado faltar nada para eles. E Deus é maravilhoso, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou esperamos. Ainda que a nossa oferta seja pequena, ainda que a nossa vida seja pequena, ainda que o que nós sabemos fazer seja pouco, mas é Ele que faz e nós cooperamos com Ele.
Então agora vem o grande chamado de Jesus, que foi nesse versículo que eu parei. Não tenham medo. Não tenham medo. De agora em diante você vai pescar gente. E eu fiquei pensando naqueles pescadores, agora falando assim, puxa vida, o que será que é pescar gente? Aí eu fiquei pensando assim, que eles estavam acostumados a pescar peixes. E quando a gente vai comprar os peixes, quando a gente vai comprar peixe, a gente tem que tomar alguns cuidados para comprar peixe. Não precisa ter alguns cuidados? Porque senão vai comprar peixe errado, peixe estragado. Aí eu fui ver quais as características de um peixe saudável, de um peixe que esteja bom. Então é assim, para você comprar um peixe saudável, os olhos do peixe eles têm que estarem brilhantes e salientes. As escamas do peixe, elas têm que estar firmes, bem coladas à carne do peixe. A cor da pele deve ser viva. E quando você mexer o peixe, ele tem que ter um certo brilho. Porque se não tiver esse certo brilho, esse peixe pode estar estragado. Tem que ter a musculatura do peixe, tem que estar firme. E ele tem que ter um cheiro característico. A gente sabe que peixe tem um cheiro forte, mas a gente sabe quando o peixe cheira estragado. Então tem um cheiro característico daquele peixe. Se o peixe estiver cinza ou esbranquiçado, é um mau sinal. Ele está estragado. Se a carne dele estiver flácida, estiver mole, é um mau sinal. Se a pele estiver separada da carne, é um mau sinal. Aí eu comecei pensando, meu Deus, esses homens que já estavam acostumados a pescar peixes, agora, o que será que eles pensariam para pescar homens? Como seria a experiência de homens que pescaram peixes vivos e que vinham morrer depois? Mas que agora eles iam pescar homens, que muitas das vezes estavam, por causa do seu pecado, por causa do nosso pecado, por causa das dificuldades que nós temos em ter uma vida com Deus, e isso nos traz um distanciamento de Deus. Pode ser que agora eles iriam pecar pessoas que não tinham mais brilho nos olhos. Já viu pessoas que não têm brilho nos olhos? Ele está tão cansado do pecado. Como canta Oséias de Paula, ele vem triste da casa do pecado, cansado da casa do pecado, sem esperança. Eles estão murchos, os olhos deles estão murchos, pelas lágrimas, por tudo aquilo, pelas lágrimas de desgosto, pelas tristezas que têm passado, por não terem em Jesus aquela alegria, aquela coisa, os seus olhos vívidos. Esse seria o tipo de peixes, então, que ele ia pescar. Maltrapilhos, abatidos pelo pecado. Esses são o tipo de peixe. Pescar homens, você vai encontrar homens maltrapilhos, homens abatidos pelo poder do pecado, homens que não têm mais a pele viçosa. A gente trabalha em hospital e a gente consegue ver, mas como chega uma jovem de 28 anos, que tomou ali uma overdose de drogas, a sua pele está toda enrugada, sua pele está toda desidratada, ela está comendo por uma GTT que a gente chama, uma gastrostomia, ela já não tem mais, as feridas já estão todas, o corpo dela já tem 106 dias de internação. É assim. Eram esses homens que Deus estava falando para eles que eles seriam pescadores, desse tipo de homem. O pecado envelhece, o pecado traz marcas indeléveis, o pecado traz as marcas da desobediência. Quando nós desobedecemos a Deus, o pecado traz marcas terríveis, marcas que levamos muitas das vezes pelo resto da nossa vida, por causa da desobediência. São esse tipo de peixe que agora Jesus estava falando para eles que eles seriam pescadores.
os músculos desses homens que Jesus falou que nós iríamos pescar, são pessoas que têm músculos fracos, cansados, exaustos. Não são assim as pessoas que nós estamos encontrando? Já estão exaustos pelo pecado, estão cansados, estão sem musculatura, estão sem força. E na grande maioria das vezes, o seu odor também não é muito bom. Como é difícil, irmão, quando você chega perto de uma pessoa e você sente não só o cheiro do pecado, mas também o cheiro da sujeira, o cheiro da preguiça, o cheiro da procrastinação, o cheiro do ostracismo. A pessoa parece que não consegue se sair daquela situação. Quanto mais ela se mexe, quanto mais ela se afunda no pecado, mais ela se afunda naquela situação horrorosa que está o homem. E é esse o chamado de Deus para nós. Às vezes, essas pessoas estão tão raquíticas, estão tão magras, que a sua pele está colada aos ossos. Assim como a pele do peixe, quando está estragada, está fora da sua carne. A pele das pessoas que estão também sem Jesus, estão raquíticas, precisando serem hidratadas. Como aquela corça do Salmo, que ela fala assim, que ela deseja tanto pelas águas. Sabe o que é desejar pelas águas? É quando você está com a pele toda ferida, quando você está desidratado, e você passa um creme, e a sua pele volta ao normal. Assim estava a corça. E a corça, quanto mais ela ficava desidratada, a sua pele, a pele do corpo, ela ia rachando de tal forma que ia expondo a sua pele, sangue ia saindo. E aqui, quando sai sangue, atrai mosquitos, atrai bichos, bichos que poderiam matá-lo. Então por isso que ela fala, como a corça que anseia pelas águas, assim eu anseio por ti, ó Deus. Como a nossa pele pode estar desidratada e a gente espera por um copo de água, a gente espera por um creme, assim a corça estava esperando. E assim nós vemos que as pessoas estão lá fora, estão desidratados, estão cheirando sangue, estão cheirando putrefação, estão cheirando pus, estão cheirando fezes, estão com um odor horrível. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado faz isso. O pecado faz isso. E certamente Pedro, mas os seus companheiros que estavam ali, eles devem ter pensado: nós estávamos acostumados a pescar peixes vivos que morriam depois para ir para a mesa, mas agora Deus nos chama para pescar peixes mortos, para que eles possam se tornarem vivos. E nós temos o poder de Deus para a nossa vida, para que nós podemos fazer isso. Nós temos, irmãos, o poder de Deus na nossa vida, de encontrarmos peixes mortos, que não tem brilho mais nos seus olhos, que as suas peles estão coladas aos ossos, que os seus pecados já deixaram marcas indeléveis na sua vida, mas nós temos o poder de Deus. A Bíblia diz que eis que eu vos dou o poder. Eu vos dou poder nesta noite. O Senhor nos dá poder nesta noite para nós pescarmos homens que não têm bom cheiro, homens que estão no pecado, homens que estão mortos nos seus delitos, mortos nos seus pecados. Mas o Senhor nos chama, e agora não vão mais ser peixes vivos que vão morrer, mas peixes mortos que vão viver. Glória a Deus, que Deus nos use nesta noite, para que nós possamos ser essas pessoas que Deus vai usar. Vai acontecer milagres quando você pensar assim. Vai acontecer milagres quando você se dispor. Peixes mortos viverão. Pessoas que estavam sem esperança vão ter esperança. Pessoas que estavam tristes vão ficar alegres. Pessoas que estavam sem entender a eternidade, agora elas vão entender a eternidade.
Pessoas que não tinham condição de se achegar a Deus, agora eles vão entender que eles também têm condições de chegar a Deus, por causa da sua vida, por causa de você, porque o poder que Deus deu para você, usando aquilo que você tem, seja o seu barco, seja a sua profissão, seja aquilo que você sabe fazer, vai transformar homens mortos em agora homens vivos. Eu fico pensando quando José de Arimateia vai pedir o corpo de Jesus. Ele acreditou que um corpo morto poderia fazer alguma coisa. E ele acreditou. E ele buscou o corpo morto de Jesus. Ele levou lá na sepultura. Ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Mas ele tinha uma convicção dentro do coração dele. Ele está morto aqui, mas ele vai ressuscitar. Olha que exemplo que esse homem deu para nós. Esses homens estão mortos, irmão, mas eles vão ressuscitar se nós aceitarmos este convite de Jesus. E ele fala: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar peixe. Vai pescar homens. Vai pescar gente. Vai pescar pessoas que estão precisando, pessoas que estão necessitadas, pessoas que estão mortas. E que a partir do momento que você chega, você pode gerar vidas nessa pessoa. Jesus nos deu esse poder. E a pergunta que o Espírito Santo deixa para você levar para sua casa e para você responder, talvez você não vai sair muito feliz hoje, mas a pergunta é: vamos pescar? Vamos pescar esta noite? Vamos pescar? Vamos fazer uso do poder que Deus nos deu? Leve essa pergunta para sua casa. E aqueles que estão cheirando mal, e aqueles que estão entristecidos, aqueles que estão mortos, eles serão ressuscitados. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Sou Igreja de Deus.